No Estação Mercado de hoje, vamos discutir sobre como metas bem definidas influenciam a produtividade e o crescimento profissional. Nesse sentido, mentores de carreira e treinamentos eficazes são essenciais para o sucesso no ambiente corporativo. E você aí, já definiu as metas de 2025? Fique com a gente que vamos te dar algumas dicas. Dá só uma olhada no que preparamos para você. No quadro Job do Dia, vamos explorar a rotina de um gerente de treinamento e conhecer as técnicas para o desenvolvimento de líderes. O repórter Matheus Andrade foi até um espaço de treinamento que usa jogos de tabuleiro para transformar o mindset dos participantes e estimular habilidades humanas essenciais através de uma abordagem lúdica e dinâmica. Pessoal, o Renan estava me contando que a gente precisa criar intimidade com o dado, intimidade com a pedra. Eu já escrevi aqui na folha qual é o meu grande desafio nesse jogo e eu escrevi que é ser mais criativo nas gravações. Tudo a ver com a profissão que os integrantes estão participando, né, Renan? Exatamente, Matheus. O Estação Mercado está no ar. E aqui ao meu lado tenho a companhia da linda profissional Tamires Caetano, que vai trazer a tradução em libras de todo o programa. Tami, bem-vinda novamente ao nosso Estação Mercado. Obrigada pela sua participação aqui. E aqui no estúdio eu recebo a Analícia Reis, que é mentora de carreiras e terapeuta empresarial, para explicar aí como traçar e alcançar essas metas na vida profissional, não é mesmo? Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Fernanda. Muito bom estar aqui com você, com o seu público. Olha, eles devem estar na expectativa aí, porque sempre, né, dá aquela, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Ainda mais metas profissionais, a gente tem que sempre falar dentro desse programa, né? Ana, diante de um cenário aí cada vez mais evidente, né, onde as empresas têm procurado bem-estar aos funcionários, né? O terapeuta organizacional tem encontrado relevância por parte de empresas e líderes que acreditam em importância de impulsionar o engajamento, a produtividade, a energia e os relacionamentos entre as pessoas no local de trabalho. Você, Ana, como mentora aí de carreira, né? Como, na verdade, né, esse mentor pode ajudar esses profissionais a traçarem essas metas realistas e alcançáveis, Ana? Bem, um dos maiores desafios é essa conexão da pessoa com a organização. Toda organização tem objetivos, planos, ela quer chegar em algum lugar e nós também, como indivíduos, temos nossos objetivos, nossos planos, nossos sonhos. E fazer essa conexão do que eu desejo com o que a empresa pode oferecer é bastante significativo, porque isso vai impulsionar não só a carreira da pessoa, mas também esse bem-estar que você falou. É muito importante, nós trabalhamos muitas horas por dia e se a gente sente prazer no que fazemos, o tempo passa muito rápido, os planos acontecem, então sim, ter metas claras, objetivos, ligados a um bem maior, a algo que para a pessoa faça muito sentido, é fundamental e é nisso que a gente trabalha. Exato, e é o que a gente vai continuar falando aqui nos próximos blocos também, viu? Ana, sobre as habilidades, né? Quais são as mais essenciais aí para alguém que deseja tornar um mentor de carreira, né? Ou atuar na carreira de treinamentos corporativos. E aí eu acho importante a gente até falar sobre a diferença de coach, né? Qual é a diferença de mentor de carreira para coach? Tem diferença aí? Tem diferença. Bom, mentoria sempre vai estar correlacionada a uma experiência prática do profissional. Então, nós podemos ser mentores dentro da nossa área já de desenvolvimento. Então, você vai ver que geralmente os mentores são pessoas que trilharam uma carreira, uma jornada, uma experiência significativa naquilo que ele se propõe orientar. Claro que ele vai precisar também de habilidades relacionais, saber, né, se comunicar com a pessoa. Já o processo de coaching, o objetivo dele é despertar competências, ajudar a pessoa a descobrir com ela mesma que ela tem um potencial. Então, o profissional de coaching, ele não precisa ter experiência na área do profissional que ele vai orientar. Ele precisa ter uma experiência em desenvolvimento humano.
E já o treinamento são profissionais que vão facilitar encontros, e aí vai trazer muito mais conceitos, né, coisas estudadas, mais acadêmicas. Então essa é a diferença. Mentor precisa ter experiência prática daquilo que ele vai mentorar. Exato. E a partir disso criar essas habilidades aí para seguir nessa carreira, Sim, né? E aí sempre vai ter um kit aí de temas que ele vai precisar estudar. Em relação a essa carreira, acredito que tem muitos desafios, né, Ana? Quais são eles aí para mentor que pode acabar encontrando aí, né, ao trabalhar com diferentes tipos de profissionais, né, principalmente, né? Como é que a gente consegue superar esses desafios? Olha, acho que assim, um dos grandes desafios é estabelecer bem a conexão com a pessoa que você está trabalhando, porque o mentorado, ele precisa também trabalhar junto. Não é algo que o mentor vai fazer pelo mentorado. Então, muitas vezes o mentorado não tem a disciplina necessária, uma pessoa super talentosa, mas que assim não tem a disciplina, a organização e tem uma expectativa irreal de que vai fazer uma mentoria e tudo vai ficar resolvido. Não, é um conjunto, né, de trabalho de mentor e mentorado. Então, acho que esse é um grande desafio. O outro desafio, quando a gente fala da profissão, que se você for um mentor, às vezes tem mentor interno dentro da empresa, que a empresa já prepara profissionais com muita experiência, que vão transmitir conhecimento aos mais jovens que estão chegando. Mas se você é um mentor externo, que vai trabalhar com isso, é a construção de autoridade. E para construir autoridade, ela vai vir da credibilidade que a sua história profissional traz, e as pessoas que já tiveram com você vão revelar, assim, através de depoimentos, né, de experiências que funcionaram. Então, eu vejo esses dois desafios: criar credibilidade como mentor e também ter essa percepção de que não é um trabalho que o mentor resolve, é uma parceria para resultado entre mentor e mentorado. Antes da gente ir para o intervalo, Ana, conta um pouquinho da sua experiência, né? Você veio da educação e aí entrou nessa área. E o que despertou a entrar nessa área? Me conta. Eu comecei bem nova, assim, dando aula, e eu vi que eu sou apaixonada por isso, pelo ensino, pela educação. Mas ao longo eu percebi que eu gostava de trabalhar com adultos, essa questão do insight, ajudar a descoberta, né? A pessoa ter uma sacada, um uau. E isso é muito, para mim, é muito motivador quando eu vejo ali alguém falando, nossa, então é isso. E aí eu fui percorrendo um caminho pelo RH e até chegar nessa construção que é hoje, né? Sou empresária, mentora, tenho várias linhas aí de trabalho. A gente vai falar mais um pouquinho da experiência dela, viu? Então tem mais 2 blocos ainda com a Ana aqui, então fique com a gente, vai dar essa primeira pausa aqui no Estação para chamar o intervalo, e na volta tem quadro Job do Dia, então veja um trechinho do que te espera na volta. O repórter Matheus Andrade foi até um espaço de treinamento que usa jogos de tabuleiro para transformar o mindset dos participantes e estimular habilidades humanas essenciais. Pessoal, o Renan estava me contando que a gente precisa criar intimidade com o dado, intimidade com a pedra. Eu já escrevi aqui na folha qual é o meu grande desafio nesse jogo, e eu escrevi que é ser mais criativo nas gravações. Tudo a ver com a profissão que os integrantes estão participando, né, Renan? Exatamente, Matheus. É daqui a pouco. Estamos de volta com a Estação Mercado e eu volto com uma pergunta para você. Você sabe o que faz um gerente de treinamento? Pois é o que vamos descobrir agora no quadro Job do Dia. O repórter Matheus Andrade foi até um espaço de treinamento para conhecer um profissional desse ramo. Ele usa, olha só, um jogo de tabuleiro para estimular habilidades humanas com uma abordagem lúdica e dinâmica. Vamos acompanhar? Oi, pessoal de casa, tudo bem? Eu já começo esse Job do Dia fazendo uma pergunta. Ao longo da trajetória profissional de vocês tiveram mais líderes ou mais chefes? Aqui na lousa tem várias características e eu vou marcar as características de um bom líder. Olha só, comunicação, aqui embaixo a gente tem empatia, temos flexibilidade. Eu não marquei rigidez, controle e nem criticidade. A pessoa crítica. Por quê? Quem vai nos explicar tudo é o Renan, que é
gestor de treinamentos corporativos. Renan, muito obrigado pela sua participação. Afinal, o que é um bom líder? Obrigado, Matheus, pelo convite. Bom, como você falou, Matheus, tem algumas características aqui que, de modo geral, nós não consideramos como padrão de um bom líder. Por quê? Porque quando a gente olha, por exemplo, para rigidez, controle e criticidade, é claro que em alguns momentos pode ser necessário fazer um uso pontual dessas características, mas um líder de verdade, ele é muito mais flexível, se adaptando à necessidade do seu time. Ele não aplica controle, ele aplica uma organização e permite que os seus liderados bem instruídos executem suas tarefas. E, em vez de ter um alto nível de criticidade, ele faz boas avaliações a respeito dos melhores resultados. E por ter ensinado muito bem isso aos seus liderados, esses liderados seguem as suas orientações. Com certeza. Mas acho que melhor do que poder falar em palavras, a gente poderia fazer uma experiência de uma ferramenta que é muito boa para desenvolver um bom líder. Legal, é um tabuleiro, pessoal. A gente vai jogar esse tabuleiro e saber tudo sobre liderança. Bora lá! Pessoal, o Renan estava me contando que a gente precisa criar intimidade com o dado, intimidade com a pedra. Eu já escrevi aqui na folha qual é o meu grande desafio nesse jogo e eu escrevi que é ser mais criativo nas gravações. Tudo a ver com a profissão que os integrantes estão participando, né, Renan? Exatamente, Matheus. Bom, e agora a gente vai para a jogada propriamente dita. Mas antes eu queria explicar alguns detalhes para você. Se você reparar, como eu avisei vocês antes, todos começam na casa 6. Por que isso? Porque nós entendemos que da casa 1 à casa 6, todas as pessoas passam por um processo interno de reflexão, de autoconhecimento, e ao estar aqui, tomar essa decisão de buscar a resposta para um desafio, isso significa que você já é capaz de encontrar essa resposta. Legal. Então você já se encontra ali na casa 6 da identificação. Cada profissional que for jogar o jogo, jogar esse tabuleiro, vai ter o seu próprio objetivo e descobrir os seus próprios desafios. Quando nós formos jogar propriamente dito, cada pessoa tem uma pedra que representa a sua caminhada, cada pessoa tem um dado e cada um faz uma jogada. Então você joga o dado, o número de casas que saírem é o número de casas que você vai andar. É importante, por uma questão sistêmica, que você realmente passe por todas as casas, não coloque a sua pedra direto já na casa de destino. E aí, na casa que você parar, a gente vai avaliar a reflexão que você precisa fazer a respeito de si mesmo e do seu desafio. Olha! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. E na casa 12 tem uma ligação com a casa 8. Eu preciso voltar para aquela casa, é isso, Renan? Exatamente. A gente teve uma ótima oportunidade aqui de falar um pouco sobre como funciona. Você pode ver que o jogo tem algumas serpentes e algumas lanças. As lanças, elas te lançam justamente para uma outra casa. Por quê? Porque o jogo entende que você já teve algum insight ou você tem ali as características necessárias para dar um salto, para se lançar. As serpentes, não necessariamente elas são ruins, elas simplesmente mostram que ainda existe algum ponto que você precisa tomar mais cuidado, que você precisa refletir melhor para que você avance de maneira mais consistente. Mas e aí, como que esse jogo termina, Renan? Matheus, eu vou explicar para você e fazendo justamente esse comentário de como foi interessante a sua escolha pela Casa do Amor. Uma casa que muitas vezes ela é vista com preconceito no mundo corporativo. Afinal, amor na empresa. Mas eu te pergunto, né? Quantas pessoas não falam que amam o seu trabalho, amam seus colegas de trabalho, desenvolver as atividades que elas desenvolvem? Aqui na Plenamente a gente vê a ideia do amor muito como esse respeito, esse cuidado, essa atenção. Plenamente presente sim, ou deveria ser pelo menos, no mundo corporativo. E é justamente esse amor que leva você para a casa 68, o objetivo final do jogo, que é da consciência global. É só o amor, é só esse cuidado, esse respeito com o todo, consigo e com os demais, que permite que você tenha uma consciência sistêmica, um entendimento de que você é parte integrante de um sistema interdependente. Quem joga o Marra Líder aprende a ser um líder melhor. Um líder com uma consciência expandida e um pensamento sistêmico.
e aprende a deixar para trás aquelas características que a gente explicou na lousa no começo da nossa reportagem. Exatamente, aquelas características que vão mais atrasá-lo do que promover realmente uma liderança plena. Renan, muito obrigado pela sua explicação, muito enriquecedor tudo isso, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Matheus, estamos sempre dispostos a recebê-los. É isso, pessoal. Eu vou continuar jogando aqui, que eu quero descobrir um pouco mais dos meus desafios profissionais. Fernanda, volto com você aí no estúdio. Muito bom, Matheus. Muito obrigada, viu, Renan, por participar aqui do nosso programa e receber a nossa equipe aí no espaço, né? Nosso cinegrafista Rafael também. E eu volto aqui o papo no estúdio com a criadora do Marra Líder, é isso mesmo, a Ana. Além de mentora, né, de carreiras e terapeuta que está aqui com a gente, comentando sobre metas profissionais. Você é criadora do Marra Líder, então, né, Ana? Me conta um pouquinho como foi conhecer esse jogo, né? Conta um pouquinho da experiência. Bom, eu fiz uma formação num jogo que é védico, que chama Mahalila. E quando eu fiz essa formação, eu vi que muito dos meus 30 anos de experiência se condensavam ali, que são as vivências de visão de Jung, de jornada do herói, de pensamento sistêmico, de níveis de evolução de mercado. A gente está passando aí, desculpa te interromper, a Ana aplicando em outras empresas, né, Ana? Sim. Pode continuar, desculpa. Então, eu consegui identificar que seria possível transpor para a ideia corporativa, né, adaptar o jogo para o corporativo de uma forma que faça sentido para um líder. E aí a gente já fez jogos em grupo, individuais, com líderes de várias empresas. E o que é tão fantástico? Que o jogo nos leva para um lugar lúdico, de experiência, e isso reduz a resistência de crenças limitadoras, porque um dos grandes desafios da mentoria, do treinamento, é esbarrar em crenças, em rigidez, né? Foi uma das palavras ali que eles utilizaram, em rigidez, de que isso não funciona, não é para mim. E no jogo a gente volta um pouco àquela experiência lúdica. É um jogo sério, tem profundidade, mas ele também traz esse campo sistêmico da diversão, e aí tanto individualmente quanto em grupo é extremamente eficaz. Sempre recebo feedbacks bem bacanas. E é só explicando para o pessoal de casa, né, quem está assistindo a gente, que tem a duração de 20 minutos, tem a duração de 2 horas, né? Sim. A gente gravou em 20 minutos ali, Sim. O Matheus fez uma gravação de 20 a 30 minutos, coisa rápida, mas nas empresas, né, onde você aplica, tem mais ou menos essa duração de 2 horas, né? Individualmente vai durar 2 horas, se a gente estiver num grupo, então eu já fiz para grupos, por exemplo, de 50 pessoas, Nossa. que tem várias mesas acontecendo ao mesmo tempo, aí a gente vai ao longo de 4 horas, depende do objetivo que a empresa tenha, né, que o grupo tenha. Ana, além disso, né, qual que é o papel dos treinamentos na manutenção da motivação, né, no alinhamento das expectativas aí, né? Você acha que é importante as empresas estarem atentas a isso, né, a sempre estar renovando, né, esse tipo de treinamento nas empresas? Olha, eu vou te falar até do lugar de empresária, porque eu tenho uma empresa, né, e de pessoa que também se desenvolve. Então, não vou falar do lugar de quem dá treinamento, porque, assim, dentro do meu time, as pessoas falam, né, nunca me desenvolvi tanto em nenhum outro lugar como eu estou me desenvolvendo na Plenamente. Sim. Então, propiciar desenvolvimento tanto do indivíduo, para que ele possa se projetar socialmente, ser a melhor pessoa que ele pode ser, contribuir com o mundo, isso vem do desenvolvimento. E para a organização, é impossível você ter uma pessoa envolvida, comprometida, se ela não se conecta com aquilo, se ela não está bem. Então, os treinamentos, tanto que promovem esse lado do autoconhecimento, quanto da conexão com os objetivos da empresa, são fundamentais. Existem 4 perguntas que a nossa mente faz automaticamente. Eu vou te interromper, porque a gente vai ter que chamar de novo o intervalo, então você vai falar essas 4 perguntas e mais dicas no próximo bloco, Muito viu? bom. Então a gente vai ter que chamar o intervalo aqui, o último do programa, mas na volta a gente continua conversando com a Ana sobre as metas de trabalho. É já já.
Voltamos com o programa e aqui no estúdio eu recebo hoje a Ana Lícia Reis, que é mentora de carreiras e terapeuta empresarial. E aí ficou ali na expectativa das quatro, né, dos 4 pensamentos, 4 perguntas que a nossa mente tem que fazer, né? Isso para qualquer coisa, como você falou, não só para quem está querendo procurar um emprego novo, para quem quer mudar, né, ou quer seguir na carreira, mas não sabe como. Me conta aí, vamos às dicas nesse bloco. O nosso cérebro, ele busca, né, estar a favor ou contra alguma coisa em função daquilo que ele percebe. Então, geralmente a gente faz 4 perguntas, que é para onde estamos indo. Nosso cérebro tem essa necessidade de saber qual é o caminho, que jornada é essa, né? E aí a segunda pergunta vai estar relacionada a o que estamos fazendo para chegar lá. Então, no momento em que eu, fazendo parte de uma organização ou tendo um objetivo pessoal, entendo para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo para chegar lá. E a mentoria vai ajudar a fazer esse caminho. E aí a terceira pergunta que ele vai se fazer é: o que nós vamos ganhar quando chegarmos lá? A gente vai chegar lá, o que vai ter de bom, né? E a quarta pergunta é que eu tinha falado das 4, né? E a quarta pergunta está relacionada assim: o que você espera de mim? Né? Então, assim, é esse o processo de que o que estamos onde vamos, o que estamos fazendo, o que você espera de mim nessa jornada e o que nós vamos ganhar com isso, né? Para que o meu cérebro esteja potencializado a favor. Então, uma meta, né? Já que a gente está falando de meta, uma meta excelente, ela responde essas 4 perguntas. Para quem, por exemplo, ainda não teve a possibilidade de ter essa mentoria na empresa, ou, né, de ter uma líder, como a gente falou no outro bloco, né, desses jogos, a pessoa pode fazer o quê? Ali escrever isso no papel? Escrever, colocar isso no quarto, colocar isso à vista? Que dica você pode dar da pessoa, né, que ela tem que colocar em prática a partir de hoje? Bem legal a sua pergunta, porque assim, a nossa mente, ela vai reagir muito mais àquilo que está escrito, estruturado e bem claro, bem definido. Então, escrever é muito importante e deixar à mostra, né? Outro dia uma pessoa falou para mim que colocava um post-it na cabeceira da cama, que a hora que ela acordava, ela já olhava, é para isso que eu estou trabalhando, né? E as pesquisas mostram que as pessoas, quando elas têm um objetivo claro, bem definido e trabalham para ele, elas alcançam em 70% do tempo previsto. Então, de repente, eu coloquei um objetivo no final do ano e ali em agosto, setembro, ele já está se concretizando. Então, isso é muito legal, porque eu estou colocando todo o meu sistema a favor desse objetivo. Que ótimo, Ana. Até essa questão do planejamento de transição de carreira, né? É importante a pessoa se preparar muito bem, né? Ter essa noção, pesquisar, né? Ver se mesmo é uma carreira que está em alta, até porque as tecnologias estão fazendo com que algumas profissões, né, acabam daqui futuramente, talvez não exista mais, né? Por conta da inteligência artificial, né? Como é que você vem vendo esse futuro das profissões, né, em relação à tecnologia, inteligência artificial? Então, numa transição de carreira, é bem importante a pessoa se preparar. Às vezes ela acontece inesperadamente, mas quando a pessoa já percebe que ela gostaria de fazer outra coisa, ou que o mercado que ela está, a profissão que ela está, não está tão em alta, é muito importante essa análise. Quais são os meus talentos, o que eu realmente me motiva, né? Como eu posso contribuir com o mundo, o que o mundo enxerga isso, como que o mundo vê isso que eu posso oferecer, né? Então, é olhar para dentro e olhar para fora. Aí eu vou olhar mercado, as possibilidades. Na mentoria, essa é uma etapa que a gente chama de diagnóstico, né? De entender o que a pessoa tem a oferecer e o que o mercado pode buscar. Fazer algo só porque o mercado está buscando, talvez não funcione, porque eu preciso ser muito bom no que eu faço. E para ser muito bom, eu tenho que me dedicar. Exato. Então, eu me dedico com muito mais prazer àquilo que fala com as minhas paixões, com os meus talentos, né? Então, essa conexão. E o que eu vejo hoje, a inteligência emocional, a inteligência artificial, a tecnologia, ajudam muito até no processo de mentoria. Então, a gente usa aplicativos para a pessoa também poder se autoconhecer. Então, realmente, assim,
não é só uma questão da inteligência artificial estar modificando o entorno, mas ela pode ser também uma grande parceira aliada. Uma ferramenta para eu fazer minha transformação. Ana, dicas finais, o que mais você pode contar pra gente dessa sua experiência? Você tem uma média salarial, será que a gente consegue contar isso, de média salarial para quem quer seguir na carreira de mentor? É muito difícil, né, dar um valor definido, da área, né? Então, se você, no meu caso, eu trabalho com mentoria de liderança e carreira, mas tem vários outros tipos de mentoria, então vai variar bastante esse nível salarial. E acho que, assim, a grande dica é não se acomode porque você pensa que, assim, acho que já deu, né? Eu acho que hoje a gente tem uma longevidade, então eu tenho atendido muitos profissionais, líderes, que já estão aí 50 a mais, né? E que tem muita história para contar, que tem muita coisa para oferecer. E a mesma coisa quem vem chegando no mercado de trabalho, né? Se eu já começo dentro de uma área que eu me conecto com ela, a chance de eu me destacar é muito maior. Então, assim, eu acho que a grande dica é: transição de carreira é uma coisa natural, é importante, nós nos transformamos ao tempo que vamos envelhecendo, nos conhecendo. Então, assim, buscar esse apoio faz todo sentido. Que delícia, Ana. Olha, agora a gente quer fazer esse jogo de tabuleiro aqui. Só o Matheus fez, chegou renovadíssimo aqui. Chegou assim, com a cabeça, falei, Fernanda, amei. Aí, então, assim, vou chorar para a empresa, para o chefe, para a gente tentar fazer esse jogo. Vamos fazer. Ana, muito obrigada, viu, pela sua presença, por trazer toda a sua experiência aqui, trazer essas novidades, as informações de mercado de trabalho agora no início do ano, viu? De verdade, obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, toda a sua atenção. Foi muito boa a nossa conversa. Seja bem-vinda sempre, viu? Obrigada. E é isso, viu? Obrigada pela sua companhia, viu, no programa de hoje. Espero que a gente tenha ajudado aí a clarear as ideias, né, a trazer novas informações de mercado, de profissão, te encorajar aí para seguir talvez uma carreira nova a partir desse ano novo de 2025. A gente continua se vendo pelas redes sociais no @tvcâmarasjc. Tchau!